Quero meditar um pouco com vocês aqui nesse texto maravilhoso que está em João capítulo 8, a pedido do meu querido sobrinho Elpidio Neto. É sobre a mulher adúltera, a mulher que foi pega em adultério. Então nós vamos meditar aqui versículo a versículo e vamos procurar entender tudo o que aconteceu aqui, os ensinamentos que nós temos que tirar dessa mensagem, para que nós possamos aplicar a nossa vida e assim crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então vamos lá. Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Eu acho lindo porque uma das coisas que Jesus mais fazia aqui na terra, nesse seu ministério terreno, era ensinar. A Bíblia chega a dizer que o povo sofre e perece porque lhe falta conhecimento. Outra coisa linda que Jesus falou também é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, sem o conhecimento não pode existir a libertação que o ser humano tanto precisa. E o homem precisa conhecer o quê? A verdade. Agora a questão é: quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade é Jesus. E quem é Jesus? A palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus ensinava. E é isso que eu mais gosto de fazer, é o que mais me dá prazer. Foi para isso que Jesus nos chamou. E ele nos capacita, porque o homem, se não receber do alto o que lhe for dado, ele não pode coisa nenhuma. Então Jesus sentava e ensinava. Bom, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Aqui nós vemos a entrada aqui de alguns personagens novos nessa passagem. Escribas e fariseus. O que é um escriba? O escriba era aquele copista. Naquela época não tinha as gráficas modernas de hoje. Então esses homens, esses escribas, esses copistas, o que eles faziam? Copiavam os livros da Bíblia para quem quisesse adquirir esses livros. Então, de tanto copiar, eles acabavam decorando, guardando na sua mente os textos do Antigo Testamento. Só que eles conheciam a letra, mas eles não tinham a revelação do Espírito. E muitas vezes eles eram hipócritas, assim como também os fariseus religiosos da época de Jesus. Porque, como o próprio Jesus falava, eles por fora eram pintados, caiados como sepulcros, mas por dentro eles estavam podres, ou seja, não havia uma transformação verdadeira no seu coração. Eles ficavam apenas na letra fria da palavra. Então esses homens, eles perseguiram muito Jesus. Eles sempre estavam ali procurando encontrar alguma coisa errada na vida de Jesus para ter de que acusar Jesus. E eles viram nesse caso aqui uma oportunidade para pegar Jesus em alguma falha. Então eles trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Aí nós precisamos entender o que é que a lei do Antigo Testamento, que Deus deu a Moisés, falava a respeito do adultério. O adultério, naqueles dias, era punido com apedrejamento. Mas só que tem um detalhe aqui que nós precisamos conhecer sobre a lei do adultério no Antigo Testamento, para a gente entender a hipocrisia desses homens, a falsidade desses homens. Então nós vamos então a esse texto que fala do adultério lá no Antigo Testamento. Vejam só o que está escrito aqui em Levítico capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Então o que a lei do Antigo Testamento dizia era que tanto o adúltero como a adúltera, apanhados em adultério, deveriam morrer, deveriam ser apedrejados. O que eles fizeram? Eles levaram apenas a mulher à presença de Jesus. Então, voltando para o texto aqui de João 8, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então estava no momento ali em que ela estava praticando o ato. É claro que o homem também estava presente, mas eles levaram apenas a mulher. Colocaram-a no meio e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então foi exatamente no momento do ato. O homem estava presente.
Eles disseram: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ora, o povo judeu, eles seguiam a lei de Moisés. Eles conheciam toda a história e sabiam que Moisés era homem de Deus e Deus havia dado a Moisés a lei. Então, o que é que eles queriam criar aqui nesse momento? Eles queriam criar um motivo para acusar Jesus de que Jesus estava sendo contra a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que o povo judeu seguia. Um detalhe interessante, isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Então, qual era o objetivo por trás disso? O objetivo era apenas encontrar algo na vida de Jesus que lhes dessem a oportunidade de acusar Jesus diante do Sinédrio, diante dos judeus, para que tivesse um motivo para matar Jesus. Então, olha a falsidade dessas pessoas. Eles não estavam lá interessados realmente em aprender alguma coisa de Jesus. Estavam interessados em encontrar algum erro em Jesus. Muitas vezes isso também acontece no dia a dia, quando alguém se rende a Cristo, né? Muitas vezes as pessoas passam a vida inteira tentando encontrar um erro, um defeito na vida dessas pessoas que agora seguem a Jesus. E o que Jesus fez? Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que coisa linda, que sabedoria, né? Porque Jesus é a própria sabedoria, encarnado nesse momento aqui, no meio dos homens. E a Bíblia fala também que Jesus estava escrevendo na terra. E isso desperta muitas vezes a curiosidade do ser humano. O que é que Jesus escrevia na terra nesse momento? Existem muitas suposições, mas a verdade é o seguinte: quando a Bíblia se cala sobre um assunto, nós devemos nos calar também. Nós não podemos nem tirar e nem acrescentar nada à palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus apenas escrevia. Bom, se fosse eu no lugar de Jesus, o que eu estaria escrevendo ali naquele momento? Eu estaria escrevendo talvez o nome hipócritas, porque era o que eles estavam sendo. Eu não estou dizendo que Jesus estava escrevendo esse nome hipócritas. Mas isso não tem nenhuma importância para nosso aprendizado ou crescimento espiritual. Se tivesse alguma importância, a Bíblia teria revelado o que Jesus estava escrevendo. Quem sabe ele estivesse apenas rabiscando alguma coisa ali no chão, sem sentido, como muitas vezes a gente, nos interiores, costumava fazer. Mas isso não tem nenhuma importância para a nossa salvação. Então, como eles insistiram com Jesus, tentando fazer com que Jesus dissesse alguma coisa para que eles tivessem de que acusar, Jesus então saiu aqui com uma afirmativa maravilhosa. Ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. É preciso que o homem ele reconheça que ele é pecador. Não existe nenhum ser humano nessa terra que não tenha pecado. Nós já nascemos com o pecado em nós, porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva, que foi passando a todos os homens, até chegar a nossa vez. Então, quando nós vamos crescendo, vamos tomando entendimento do certo e do errado, do bem e do mal, nós vamos tendo a consciência despertada, a nossa tendência é sempre partir para o lado errado. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos vontade, temos desejo de acertar, mas nós acabamos errando. Por quê? Porque nós estamos dominados pelo pecado. O que Jesus veio fazer? Exatamente nos libertar do poder do pecado. Quando você se rende a Cristo, entrega a sua vida para Ele e passa a conhecer sua palavra, se alimentar dela, Ele vai nos dando força, graça para fazer a vontade de Deus e resistir à vontade do pecado. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, ou seja, Jesus, verdadeiramente sereis livres. Porque o homem, quando ele faz o que ele não quer fazer, ele está reconhecendo que ele está prisioneiro de algo. Ora, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, se eu faço o que eu não quero, não sou eu. É o pecado que habita em mim. Por isso que Jesus, quando surgiu lá no Rio Jordão, João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Então Jesus tem esse poder. Quando você vai conhecendo a palavra, você vai se conhecendo e sabendo o que está no seu coração, as coisas erradas que não agradam a Deus, que fazem parte da nossa vida, nós vamos conhecendo e vamos reconhecendo diante de Deus, como alguém que vai no médico e diz o que está sentindo para o médico. Então, quando você vai falando, Jesus vai tratando, Jesus vai curando, Jesus vai tirando do seu coração aquilo que está fazendo com que você seja desobediente a Deus. E você vai se tornando uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus vai mudando completamente você no interior. O exterior continua se corrompendo, se acabando, mas o interior, ele vai se renovando dia após dia, quando você vai conhecendo e seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, quando ele disse, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, ele tornou a inclinar, continuou ali escrevendo na terra. Quando eles ouviram isso, a Bíblia diz que eles saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. A Bíblia não tem nada à toa. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem algo, algum ensinamento para nos edificar. Veja que a Bíblia diz que os mais velhos saíram primeiro. Por que os mais velhos saíram primeiro? Quanto mais o homem vive, mais o homem peca. Então a consciência deles já os acusou prontamente. Os mais novos, começando ainda uma vida de pecado, né, na tenra idade, ainda relutaram um pouco, mas a consciência logo os apontou, os acusou, eles também soltaram a pedra e saíram. Agora vem uma parte maravilhosa. Jesus chama e diz assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse sim, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Esse é um texto, um dos únicos que eu conhecia quando eu estava ainda vivendo no mundo do pecado. Um deles era não julgueis, o outro era quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Mas eu não conhecia o restante da mensagem. Veja que Jesus disse, nem eu te condeno, porque Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Vai chegar um momento em que ele vai voltar como juiz, mas nesses dias e hoje ele está como advogado para nos defender e nos libertar do pecado. Então ele diz, nem eu te condeno. Aí ele acrescenta, vai-te e não peques mais. Então o que é que Jesus quer? Jesus sabe que todos nós somos pecadores, já nascemos com o pecado em nós. Mas quando nós temos um encontro com Jesus Cristo vivo, verdadeiro, o que Jesus quer de nós é que a gente agora viva uma vida diferente. Agora nós possamos nos converter à vontade dele e não viver mais na prática do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos falhar, não vamos errar de alguma forma, alguma maneira, em algum momento. Mas quando você falhar, você vai lá aos pés do Senhor, pede perdão e pede para Ele limpar, purificar. E você vai ver a sua evolução, o seu crescimento espiritual pouco a pouco. E suas quedas vão ser muito mais demoradas. Queda quer dizer um erro, uma falha. Mas você não vai mais viver na prática do pecado como você vivia antes de ter o encontro com o Jesus Cristo vivo e verdadeiro. Conversão, transformação. É por isso que Jesus, o primeiro milagre que ele operou aqui na terra, foi lá nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Então ele nos ensinou que ele veio para transformar. Ele transforma o mais vil pecador num homem justo, reto, sincero, que vive em santidade na presença de Deus. Outra questão que você levantou é sobre sabedoria. Como ter sabedoria para lidar com certas situações, ter uma resposta adequada, correta, no momento certo. Existe um texto que está em Tiago. Vamos lá? Tiago 1, versículo 5. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se-lhe-á dada. Bom, então o que é que eu preciso fazer para adquirir sabedoria? Peça a Deus. Porque esse Deus da Bíblia é um Deus que tem olhos e enxerga, tem ouvidos e escuta, tem mão e apalpa, tem pé e caminha. É um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. É um Deus que pode te ouvir e tem poder para te responder, para fazer aquilo que você quer que Ele faça. Porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, quando você
pede sabedoria a Deus, Ele está te garantindo que vai te dar liberalmente e não vai lançar em rosto. Agora, peça, porém, com fé, não duvidando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você duvida, você está... Não, acho que Deus não vai me dar, Deus não pode me dar. Então você precisa pedir e acreditar de todo o seu coração. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, quando você pede, crendo com todo o seu coração, você vai receber de Deus, porque isso agrada a Deus. Agora nós vamos ver algumas características para encerrar dessa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Olha só. Mesma carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ou seja, que vem de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, quando você passa a adquirir essa sabedoria que vem de Deus, Deus vai transformando a sua vida e te tornando uma pessoa assim, pura, limpa, apartada do mal, da sujeira, do pecado. Depois, pacífica, uma pessoa calma, tranquila, cheia de paz. E você vai semear o evangelho da paz na paz. Depois, moderada, coisa linda, uma pessoa moderada, na medida certa, nem de mais, nem de menos, tratável. Existem pessoas que são ignorantes, agressivas, arrogantes, prepotentes. Deus vai tornar você uma pessoa tratável e as pessoas vão ter prazer de lidar com você. Cheia de misericórdia. Misericórdia é você não dar o que a pessoa merece, porque muitas vezes você recebe o mal e você é tentado a retornar com o mal. Não. Você vai ter misericórdia no seu coração e você vai dar o perdão, você vai dar o amor, você vai orar por essa pessoa. Você se torna também uma pessoa de bons frutos, ou seja, o caráter de Jesus vai estar presente na sua vida. É como se alguém vendo você viver, é como se estivesse vendo o próprio Jesus vivendo em ações, em reações, em todos os momentos da sua vida. Eles vão ver o fruto do Espírito de Deus em você. Você vai ser uma pessoa sem parcialidade, imparcial, sem fazer acepção de pessoas. Você vai ter equidade, ou seja, justiça igual para todos. E você vai também se tornar uma pessoa sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade. Vai ser uma pessoa sincera, correta e justa. É o agir de Deus, é o trabalhar de Deus, é o que Deus faz na vida de todo aquele que acreditar nele e passar a seguir os seus ensinamentos. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.